Determine o conjunto de solução das equações exponenciais a seguir. Então, vamos fazer o B do exercício 2. Então, para esse exercício, a gente também vai utilizar as propriedades de potência já estudadas aqui. Não todas, menos do que no exercício 1, mas a gente vai utilizar algumas. Então, perceba que esse exercício tem um padrão um pouquinho diferente do exercício 1. Então, a gente vai resolver de uma outra maneira aqui, ó. Bom, então a primeira coisa que a gente vai utilizar aqui é a propriedade 1, né? Então, a propriedade 1 a gente está acostumado aí no ensino fundamental a utilizar quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a gente simplifica, né? A gente torna mais simples, escreve como uma potência só. A gente junta essas duas potências numa só, mantendo a base e adicionando os expoentes. Nesse caso, a gente vai utilizar essa propriedade o contrário, a gente vai utilizar da direita para a esquerda, ou seja, nós temos aqui nesse exercício potências que tem uma soma no expoente, a gente vai separar em uma multiplicação de potências. Então veja aqui, ó, por exemplo, no primeiro exercício, na primeira potência, a gente tem 2 elevado a x menos 1, né? Então o que eu fiz? Eu separei esse 2 elevado a x menos 1 em 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Aqui o 2 elevado a x eu mantive, e aqui nos outros eu fiz a mesma coisa. Ó, 2 elevado a x mais 1 eu separei em 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Então, essa potência, 2 elevado a x mais 1, é equivalente a essa multiplicação. A mesma coisa aqui, menos 2 elevado a x mais 2. Então, eu mantive o sinal aqui do lado de fora, menos 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. E a última, 2 elevado a x mais 3, posso escrever como 2 elevado a x vezes 2 elevado a terceira. E aí, fazendo isso, essa é uma maneira de resolver esse exercício. Há outras maneiras, tá? Tem gente que coloca em evidência aqui o 2 elevado a x. Bom, eu gosto de fazer dessa maneira. Ó. Perceba que sempre onde aparece o x nesse exercício é no 2 elevado a x. Ó. 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x. E aí eu vou fazer uma troca de incógnita aqui, né? Então, como todas as incidências do x aqui são iguais, sempre é no 2 elevado a x, eu vou trocar. No lugar do 2 elevado a x, eu vou trocar por a. E aí, veja só o que vai acontecer. Trocando todos os 2 elevado a x por a, olha só esse primeiro conjuntinho aqui, ó. Tem o 2 elevado a menos 1, que é meio, vezes a. Então, vai ficar trocado aqui o 2 elevado a x, eu troquei tudo por a, ó. A e a, certo? E aí, o que que eu ganho fazendo isso? Eu quero uma equação exponencial até meio chatinha, né, com vários expoentes. Eu transformei essa equação exponencial numa equação do primeiro grau. É mais fácil, a gente está mais acostumado, né? A gente sabe resolver mais tranquilo, né? Então, agora só resolver essa equação do primeiro grau aqui, né? Incógnita A por enquanto. Então perceba aqui que o primeiro conjuntinho é A vezes 2 elevado a menos 1. Como é 2 elevado a menos 1 e está multiplicando A, esse 2 elevado a menos 1, pela probabilidade de 5, é meio, né? Então vai ficar meio A mais 2A menos 4A e mais 8A, igual a 120. Então perceba aqui, dá para ver um pouco melhor que é o que era uma equação exponencial, virou uma equação do primeiro grau, né? Infelizmente ainda tem uma fraçãozinha aqui, mas a gente elimina facilmente essa fraçãozinha. Como? Eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar ela inteiramente por 2. Vou multiplicar todos os termos por 2. Então, multiplicando tudo por 2, aqui vai ficar A, aqui vai ficar 2A, aqui vai ficar 4A, aqui vai ficar menos 8A, mais 16A e 240. Então, eu consegui eliminar a fração multiplicando a equação inteira por 2. Tem que ser a equação inteira, não pode ser só o membro da esquerda, certo? Senão perde a igualdade. Bom, e aí resolvendo, somando aqui A mais 2A dá 3A, mais 4A dá 7A, menos 1A mais 15A igual a 240. E aí passa o 15 que está multiplicando, passa dividindo, fica A igual a 16. Mas cuidado que essa não é a resposta, né? Porque o exercício, a incógnita do exercício é x. Então eu não posso resolver para A esse exercício. Então eu tenho que voltar aqui, sabendo que o A é igual a 2 elevado a x, então, 2 elevado a x, que é A, é igual a 16. E aí sim, né? Que número que eu elevo 2 para dar 16? Então, esse número só pode ser o 4. Conjunto solução 4.